Se existe uma coisa que eu amo, e com certeza é algo que eu sempre vou amar, é a mitologia, pessoal. Desde que eu era adolescente, eu ganhei de presente do meu pai os livros de Rick Riordan, que foi o homem que escreveu a saga do Percy Jackson, aí que eu fiquei ainda mais encantado pela mitologia. A questão é que esses livros eles estão ligados somente à mitologia grega. Mas eu não gosto apenas dessa mitologia. Não, muito pelo contrário. Eu amo outras mitologias também, como a mitologia egípcia, a mitologia celta, a mitologia escandinava, que também é conhecida como a mitologia nórdica. E a mitologia nórdica, ela é fantástica, porque da mesma forma que os gregos acreditavam em seus devidos deuses, os povos nórdicos também acreditavam nos seus. Alguns deuses muito famosos da mitologia nórdica são Odin, que é o deus da sabedoria, da guerra, da poesia e da morte, o Thor, que é o deus do trovão, Loki, que é o deus da trapaça, Freya, que é a deusa da fertilidade, do amor, da beleza e, curiosamente, da batalha e da morte também. Entre eles existem vários outros, mas eu não vou mencionar todos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. O que na verdade eu gostaria de dizer nesse vídeo é o que estaria ligado a essa mitologia. Existe um acontecimento muito interessante que todos os povos nórdicos acreditavam que um dia poderia acontecer. As suas crenças e a fé de todos os povos que faziam parte da mitologia escandinava acreditavam nessa teoria. Tá, Tom, mas qual seria essa teoria? E é aí que eu digo pra você, se você tá curioso pra saber, você já sabe o que deve fazer. Deixa seu like para me ajudar e ajudar o canal, fazendo com que esse meu vídeo possa circular pelo YouTube, chegando até outras pessoas, me dando uma forcinha aí. Se inscreva no meu canal se você não for um inscrito. E agora sim, podemos começar esse vídeo de verdade. Vamos lá então? Venha comigo conhecer mais sobre essa mitologia. A teoria que eu lhes dizia, que faz parte da mitologia nórdica, se chama Ragnarok. E ela é algo muito forte, pois está associada a um tipo de apocalipse que aconteceria no mundo para que depois viesse a acontecer um renascimento. Para nós, cristãos, que acreditamos em apenas um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, nós sabemos que um dos livros da Bíblia, que é o último, é o Apocalipse. E nesse livro está escrito tudo o que virá a acontecer quando esse dia chegar. O Apocalipse, no caso, ele não é apenas o fim do mundo, mas é aquela revelação de Jesus Cristo e também é a vitória final de Deus sobre o mal. É um livro de esperança que foi escrito para poder fortalecer os fiéis perseguidos, descrevendo a volta de Jesus, descrevendo também o juízo final e a criação de um novo céu e também de uma nova terra. Da mesma forma que para nós que temos a nossa fé, a nossa crença e temos a nossa Bíblia, né, o nosso livro sagrado, e acreditamos em um tipo de apocalipse, aqueles povos que acreditavam em não apenas um só Deus, mas sim em vários deuses que não eram oniscientes, onipresentes e onipotentes, eles também acreditavam em outro tipo de apocalipse. E esse apocalipse seria o Ragnarok. Mas então, o que de fato seria esse apocalipse? O que seria o Ragnarok em si? O Ragnarok na mitologia nórdica, que seria aquela mitologia dos povos do norte da Europa, é a história do fim do mundo dos deuses e dos seres humanos. Ele não acontece de uma vez só, mas sim através de vários acontecimentos e também desastres que levam a uma grande batalha final entre os deuses, os monstros e os gigantes. No fim dessa batalha, muitos deuses morrem, mas depois disso o mundo renasce. Bem bacana, né? O nome Ragnarok vem de duas palavras antigas. Ragna, que significa deuses, e Rok, que quer dizer o fim ou o destino. Ou seja, o nome pode ser entendido como o fim dos deuses
E também existe uma outra palavra, uma outra frase que pode ser algo mais conhecido, que muitas pessoas dizem, que é o crepúsculo dos deuses, como se fosse o último momento antes de tudo acabar. Essa história aparece em textos antigos da Islândia, como um poema chamado Voluspa, que é a profecia da vidente, e também em um livro chamado Edda em prosa, escrito no século XIII. Agora eu vou falar do começo e do fim. Tudo começa com a morte de Balder, o deus da luz, que era muito amado por todos. Ele começa a ter sonhos dizendo que vai morrer. Preocupada, a sua mãe, Frigg, pede a tudo que existe no mundo, como o fogo, a água, plantas, metais e até as doenças que prometam não machucá-lo. Ela faz lá os seus pedidos para que nada machuque seu filho. Quase tudo faz essa promessa, menos uma planta chamada visco, que parecia fraca demais para causar dano. Então, o deus Loki, conhecido por ser aquele enganador, ele usa isso a seu favor. Ele faz com que Od, um dos deuses que é cego, jogue um ramo de visco em Balder e isso acaba matando o deus da luz. A deusa da morte, El, diz que Balder pode voltar à vida, mas só se todas as coisas do mundo chorarem por ele. Todos choram, menos uma gigante, que na verdade era o próprio Loki disfarçado. E aí, por causa disso, Balder infelizmente não volta. E é aí que começa uma parte bem trágica, o Grande Inverno. Depois da morte de Balder, começa um período terrível chamado Fimbulwinter, um inverno muito rigoroso que dura 3 anos seguidos. Durante esse tempo, falta comida, as pessoas entram em desespero e começam a brigar entre si. Existem guerras por todos os lados, até mesmo entre irmãos. A humanidade quase desaparece, o mundo fica escuro, porque o sol, a lua e as estrelas desaparecem do céu. Então, o caos de fato começa a partir daqui. Depois do inverno, acontecem grandes terremotos que libertam criaturas monstruosas que estavam presas. Entre elas estão Fenrir, que é um lobo gigante, Jormungandr, que é uma enorme serpente que envolve o mundo, e esses monstros saem destruindo tudo e todos. O céu se abre e um gigante de fogo chamado Surtr aparece com o exército dele. Eles atravessam a ponte do arco-íris, que se chama Bifrost, destruindo essa ponte. Loki também, ele vai lá, se liberta e lidera um navio feito com unhas de mortos, trazendo um exército de criaturas e mortos-vivos. E é aí que chegamos na batalha final. Todos os inimigos se encontram em um grande campo de batalha. Os deuses também se preparam para lutar. O guardião, Heimdall, toca uma trombeta mágica para avisar que a batalha começou. Os deuses se reúnem e lutam junto com guerreiros mortos em combate que foram levados para o mundo dos deuses. Durante essa batalha, diz que Odin ele é devorado por Fenrir, Thor consegue matar a serpente Jormungandr, mas infelizmente ele morre envenenado logo depois disso. O filho de Odin, Vidar, vinga o seu pai matando o lobo Fenrir. Freyr é morto pelo gigante de fogo Surt. Tyr e um cão monstruoso se matam entre si. Loki e Heimdall lutam e ambos morrem. E no final quase todos acabam mortos nessa batalha. Ela se torna mesmo um verdadeiro caos. Todo mundo sai morto. O fim do mundo e o renascimento então acontece. Porque dizem que depois dessa batalha, Surt coloca fogo em tudo. O mundo inteiro é consumido pelas chamas. Tudo vai pegar fogo. A terra afunda no mar e tudo parece acabar. Mas essa não é apenas uma história de destruição. Também fala de um recomeço. Diz que depois da destruição, a terra surge novamente, limpa e verde.
Um homem e uma mulher sobrevivem escondidos e repovoam o mundo. Alguns deuses sobrevivem e começam uma nova era. Balder retorna à vida e aí um novo mundo nasce, mais tranquilo e cheio de esperança. Mas como estaria Ragnarok hoje, na visão de muitos? Mesmo sendo uma história antiga, o Ragnarok ainda aparece muito em filmes, em séries e em jogos. Por exemplo, se você assistiu o filme Thor, o Ragnarok, nós vamos ver ele numa versão, como eu posso dizer, mais ligada a super-heróis. No jogo God of War, o Ragnarok ele há batalhas épicas entre deuses. Na série Ragnarok da Netflix, a história já é adaptada para os dias atuais. Então, sempre essa questão do Ragnarok vai ser adaptada de uma forma diferente. Porque, como eu disse, é aquilo que está focado em uma batalha final para depois vir um recomeço. Mas e aí? Você já havia ouvido falar sobre o Ragnarok? Conhecia esses conceitos? Já havia ouvido falar da mitologia escandinava ou mitologia nórdica, como você preferir falar? Se você gostou, deixa o like no vídeo para me ajudar, compartilhe o vídeo com seus amigos, fique atento porque logo novos vídeos chegarão aqui ao canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!